Meu nome é Taine do Rosário, atualmente sou bolsista FAPESB, eu sou estudante do curso de graduação em Letras com Língua Inglesa da Universidade Estadual de Feira de Santana, eu sou orientada pela professora Mariana, e nessa apresentação eu não vou falar exatamente sobre os resultados do trabalho desenvolvido por mim, enquanto bolsista de iniciação científica, mas vou falar algumas reflexões e alguns pensamentos que surgiram a partir desse trabalho. Por isso, o título da apresentação é Edição Digital do Livro do Gado do Brejo do Campo Seco, Desafios e Contribuições da Nova Filologia. Bom, para falar, né, para iniciar, falar um pouco sobre o objetivo e sobre o que tem sido desenvolvido no CEDOS desde a sua fundação, né, desde quando o projeto se iniciou, com os trabalhos da professora Norma Almeida e Zenaide Carneiro, que tinham como objetivo justamente criar essa base de dados, essa base documental, né, para o estudo do português brasileiro, principalmente nos sertões da Bahia. Inicialmente, não era um trabalho que visava, como eu posso dizer, esse meio virtual, digamos assim, né? Porque era uma documentação que ela já trabalhava há muito tempo, mas que ficava guardada, né, nos arquivos e tudo mais. Então, a partir do momento que alguns trabalhos são desenvolvidos, por exemplo, com o grupo do projeto Chico Brahe na Unicamp, a professora Charlotte, o professor Pablo, essa ideia de disponibilizar essa documentação na rede mundial de computadores foi surgindo e o projeto foi se alargando de forma que hoje são mais de 50 participantes desenvolvendo, né, as agendas de trabalho que o CEDOS tenta contemplar. Entre elas tem a etapa, né, principal e fundamental e primeira, que é a prospecção, né, a busca pelas documentações, para posteriormente ser feita a edição semidiplomática. No caso, as edições filológicas, né, o CEDOS tem adotado as edições semidiplomáticas e também, né, um projeto futuro e que está sendo desenvolvido e que meu trabalho, no caso de iniciação científica, se encaixa mais nessa terceira agenda, que é a elaboração de corpora anotados. O trabalho de edição digital é justamente esse primeiro momento dessa elaboração, porque para que o texto seja anotado morfologicamente e posteriormente sintaticamente, ele precisa ser modernizado, né? Algumas coisas precisam ser mudadas e a edição filológica, mais especificamente, né, a semidiplomática, ela não dá conta dessas mudanças que devem ser feitas para que o texto possa ser anotado. A anotação sintática, só para né, já falar aqui o que é, ela possibilita uma busca automática dos fenômenos no texto. Então, é uma otimização de tempo muito grande na pesquisa e, por isso, é uma agenda que tem sido desenvolvida não só no Brasil, mas internacionalmente por vários grupos de pesquisa, porque é realmente um novo momento, né, na pesquisa em linguística. A plataforma do CEDOS é uma plataforma gratuita, né? Aqui vocês podem ver a primeira, a tela de entrada, né? Aqui dá para você, clicando nesse botão, você entra na plataforma e lá são disponibilizados dois grupos de texto, né? Os grupos de textos que contam com quase 1 milhão de palavras, né? É um banco bem extenso e são textos de vários períodos, textos escritos no Brasil, em Portugal, enfim. É uma plataforma bem interessante e quem tiver interesse de entrar é só digitar CEDOS no Google e aqui também tem o link. Bom, os caminhos da edição digital. Como a Elaine já falou mais sobre sobre o livro em si, fazer um breve resumo, né, sobre quais são as etapas que devem ser trilhadas até que se chegue o momento da edição digital. Em primeiro lugar, a gente precisa da edição facsimilar, né, do documento editado, né, do documento em imagem, para que possa ser feita a edição semidiplomática. E no caso do livro do gado, como a Elaine já falou anteriormente, a edição facsimilar foi feita usando o método Lapelink, né, que é um método desenvolvido por professores da UESB, e que é realmente bem interessante, porque ele, por ser um método fotográfico, né, e não uma digitalização do documento, ele é menos invasivo, né, ele conserva mais o documento, até porque a gente sabe que esses documentos antigos têm características muito peculiares no sentido da conservação,
Então, é necessário que esse método seja realmente bem cuidadoso no momento de fazer essa edição, conservando o documento e também entregando uma edição que não mexa no sentido assim de mudar características extrínsecas do documento. E a edição semidiplomática foi feita por Elaine Brandão, que me foi uma referência muito importante durante o processo. Muitas coisas eu busquei na dissertação de Elaine e foi com a edição semidiplomática que eu pude, então, começar a fazer a edição digital, que também pode ser chamada de edição modernizada. Isso tem a ver com o nível de intervenção que é feita, como é necessário que o documento ele seja preparado para a anotação morfológica e sintática, então a gente acaba modernizando o documento por completo e mudando basicamente tudo, né? Tanto em termos em termos linguísticos, como em termos da estrutura do documento em si. Bom, a edição digital é feita usando a ferramenta, no CEDOS, no caso, é feita usando a ferramenta Edictor, que foi desenvolvida por Kepler, Paixão de Souza e Faria. Aqui vocês podem ver a página inicial do site do Edictor e a própria definição que eles colocam é que o Edictor é uma ferramenta, né, para edição filológica, edição digital e filológica dos textos, e também anotação morfológica e sintática. O Edictor ele foi desenvolvido no âmbito do projeto Tycho Brahe, mas hoje ele é utilizado, né, por 5 projetos diferentes. Então, com o Edictor é possível fazer justamente essas alterações, né, que são necessárias a partir do que se tem da edição semidiplomática. O Edictor ele é uma ferramenta, um software, né, de edição que é muito parecido com outros tipos de editores de texto. Então, a interface é muito intuitiva, né? Os botões que estão lá são bastante intuitivos. Então, se você vê um X, você pode pensar que aquele X é realmente excluir. Então, não tem nada, apesar de ser um software para edição filológica, ele se aproxima muito do que a gente já conhece e é muito fácil lidar com o Edictor. Além disso, tem vários manuais, vídeos, entre outras formas de se conhecer um pouco mais sobre a ferramenta e poder usá-la. Então, na etapa, né, as etapas de edição já dentro do Edictor, usando a edição semidiplomática, que no caso do Livro do Gado foi feita por Elaine, esqueci de falar que o Edictor ele é completo, né? Então, você pode colocar a edição facsimilar, né, o fólio aqui, e já fazer a transcrição. No nosso caso, a gente ainda não faz transcrição, então a gente usa uma edição semidiplomática e transcreve para o Edictor aqui na aba de transcrição. A partir disso, a gente pode fazer a quebra das linhas, as quebras das sentenças, como no Livro do Gado as linhas já estavam quebradas, então eu só precisei ir aqui nesse tópico documentos e gerar o XML. O XML é uma forma, né, de gerar o documento que acaba disponibilizando mais de uma versão. Então, na plataforma do CEDOS, você pode encontrar, como os arquivos são processados em XML, você pode encontrar 4 versões diferentes, além do léxico de edição. Então, por isso que é muito interessante usar a linguagem XML para processar esses documentos. E aqui, né, no caso, a transcrição do fólio 1 do Livro do Gado. Então, eu passo ela para o Edictor e gero o XML, como eu já falei anteriormente. Bom, já no Edictor, né, após a transcrição, o XML do arquivo é gerado, e aí é possível começar a fazer essas alterações, né, começar a fazer a modernização ou a junção, enfim, a depender do que o arquivo, né, no caso do que o documento vai apresentar, nós fazemos as modificações. Bom, no caso do Livro do Gado,
muitas palavras estavam separadas, e aí a gente faz a junção, muitas palavras estavam juntas, e a gente faz segmentação, e é importante notar que o CEDOS disponibiliza documentos para o estudo do português e para outros tipos de estudo, mas o interesse central do CEDOS é, né, o estudo do português brasileiro, o estudo do português em tempos pretéritos. Então, o editor também disponibiliza a possibilidade de você marcar as palavras que foram mudadas, né, que foram que tiveram intervenção em vermelho. Então, tudo que está em vermelho aqui foi algo que eu mudei, né, durante o processo de edição. Eles não são características originais, né, do documento. Então, é uma função do editor que é muito interessante, porque no momento que esse documento vai para o site, o pesquisador ele pode ter esse controle do que é e do que não é original, caso seja o interesse dele. Bom, o editor ele apresenta, no geral, né, quando você baixa a ferramenta, ele apresenta 11 etiquetas. E essas etiquetas elas seguem um padrão geral, né, do que já se viu, porque o editor, como, né, na referência, ele começa a ser desenvolvido desde 2004, né, com trabalhos sendo desenvolvido há bastante tempo e segue o padrão, né, dos documentos que já foram trabalhados. Então, ele apresenta 11 etiquetas gerais. Então, tem junção, segmentação enfim, modernização, padronização, e essas etiquetas vão ser usadas de acordo com os critérios que os projetos, né, os variados projetos que usam o editor como editor digital vão adotar. Mas alguns documentos podem apresentar características diferentes do que o editor já fornece. No caso, as etiquetas que o editor fornece acabam não contemplando as características particulares dos documentos, o que significa que esse software, né, ele tem que ser adaptado constantemente para atender às necessidades dos documentos. No caso do livro do gado, vários critérios, né, adotados durante a edição semidiplomática não tinham etiquetas correspondentes no edicto. Então, foi necessário fazer justamente essas intervenções, essas mudanças, para que fosse possível desenvolver a edição digital. Então, por exemplo, no livro do gado, Elaine acabou usando o termo ininteligível, que não tinha nenhuma etiqueta no edicto que correspondesse a esse termo. Então, foi necessária a adição, né, dessa etiqueta para que os fólios, né, que apresentavam essas características fossem editados. Sim. Então, só para concluir aqui essa parte do edicto, a edição digital do livro foi desenvolvida, na verdade está em processo de desenvolvimento, porque agora eu preciso fazer a quebra das sentenças. Então, a edição no sentido de mudança, né, das adaptações que foram necessárias já está feita, mas agora eu preciso fazer o processo de quebra de sentenças, porque para a anotação sintática é necessário que as sentenças estejam quebradas para que a ferramenta que faz a leitura, né, a busca automática no texto, consiga identificar o que é cada coisa. Então, agora é necessário fazer a quebra das sentenças. E, no caso, né, depois da edição digital, depois desse processo que eu estou desenvolvendo, as etapas posteriores serão a disponibilização das versões do documento na rede mundial de computadores, na plataforma do CEDOS, que eu já citei anteriormente. Bom, e a anotação morfológica e sintática, porque, como eu citei, no CEDOS atualmente só são disponibilizadas 4 versões, e essas versões não são anotadas nem morfologicamente, nem sintaticamente. Então, primeiro se disponibiliza as versões originais em texto,
em texto normal, as versões modernizadas, tanto em texto normal quanto em HTML, para posteriormente, né, nesse projeto que o CEDOI está desenvolvendo nessa terceira agenda, disponibilizar os textos de maneira anotada morfológica e sintaticamente. Bom, então falando agora um pouco sobre, sobre a nova filologia, né, sobre esse novo momento dos estudos, não só linguísticos, né, porque essa nova filologia ela faz parte de uma frente ampla de estudos interdisciplinares, principalmente, que são as humanidades digitais. Gonçalves e Banza, em 2013, no livro de 2013, na publicação de 2013, na página 5, dizem que o universo digital trouxe para a esfera do livro e do texto uma dimensão global, permitindo que as multisseculares bibliotecas se tenham acrescentado as bibliotecas virtuais, cuja acessibilidade tornou mais rápida e menos árdua a atividade do investigador, que deixou de estar condicionada aos horários de arquivos e bibliotecas convencionais. Também estas têm entrado no mundo digital, inventariando e disponibilizando materiais, catálogos online, por exemplo, até há pouco reservados aos rap-fill que pudessem deslocar-se a dada biblioteca para consultar uma preciosidade bibliográfica. Ou seja, o C2 desenvolve justamente esse feliz congraçamento, né? Essa junção entre os trabalhos em filologia, em linguística histórica e a linguística computacional, que é um passo à frente, né? Claro que sempre respeitando os critérios e toda a tradição que já existe no sentido de produção de conhecimento em estudo do texto, mas unindo, né, interseccionando essas novas possibilidades de estudo, essas novas possibilidades de alcance, até mesmo de pessoas, né? Vários pesquisadores do mundo todo podem hoje entrar na plataforma do C2 e estudar os aspectos socio-históricos, por exemplo, de uma comunidade rural do Brasil Antigo, usando o título do livro de Licurgo Santos Filho. Então, essa nova filologia e que o meu trabalho contribui, ainda que de maneira, né, bem pequena, é realmente interessante, importante e abre várias portas para o trabalho em linguística daqui para frente. E aí, né, utilizando o título da apresentação, eu mostro aqui alguns desafios que foram encontrados, né, principalmente no sentido desse desencontro entre os critérios que foram adotados durante o processo de edição semidiplomática com o que estava disponível no editor. Mas isso foi muito interessante, muito importante durante o trabalho, porque foi, na verdade, a parte mais... como é que eu posso dizer? A parte mais... que me deu mais prazer, porque eu vi que eu contribuí com a mudança, com a inovação e com a melhora da ferramenta, porque o editor, como eu já falei anteriormente, ele é muito bom, ele é realmente revolucionário, né? Porque fazer a edição de uma maneira tão prática é revolucionário, mas ele ainda apresenta algumas limitações, principalmente no sentido dessa adaptação. Então, trabalhar com o Livro do Gado, que é uma documentação realmente inovadora, trouxe alguns desafios, mas também trouxe o aprimoramento, né? A possibilidade de aprimoramento da ferramenta. Então, como eu já falei anteriormente, né? Aqui onde eu estou passando o cursor tem esse critério que foi utilizado, né, ininteligível, mais duas linhas, que mostra que mais de duas linhas estão, não foi possível identificar o que está escrito, o que estava escrito, e a partir das conversas, né, das trocas com a equipe de computação que auxilia o C2, né, nesse processo de edição digital e afins, foi possível fazer essas adaptações e fazer a edição. Bom, as considerações finais sobre todo o trabalho
que ele foi realmente muito interessante, muito importante, foi um trabalho desenvolvido muito, assim, sem entender direito o que eu estava fazendo, na verdade, foi a primeira oportunidade de trabalhar com linguística, mas, como eu falei, foi muito importante para mim, porque é a possibilidade da contribuição para a elaboração de um corpo sintaticamente anotado do português do sertão baiano, né? Dos sertões baianos. Então, o, o Tycho Brahe, por exemplo, que é um corpus muito importante, um projeto muito importante e que contribui com os trabalhos do C2, apresenta uma vasta documentação, mais de textos de português, né? Trabalhar com documentações do sertão baiano e ter a possibilidade de disseminar essas tradições realmente é muito importante. E, como eu falei anteriormente, a contribuição para o aperfeiçoamento da ferramenta, né, que a partir de agora vai contemplar textos que apresentem características semelhantes ao livro do gado, enfim, outros livros de fazenda, outras documentações que com certeza serão trabalhadas dentro do âmbito do projeto C2. E essas são as minhas referências